Vai, tá? Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantama Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, professor Arlindo Nagar, todos os professores da linhagem, que o conhecimento vedantino brilhe em nossas mentes. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Na última aula, quer dizer, no último encontro, a gente se deteve naquele gráfico, né, sobre comunicação, né, que foi um gráfico aí que o Fábio deu uma elaborada em cima das anotações do James, né. Então, acho que aquilo ali foi bem elucidativo, porque ele tem uma coisa que o Vedanta é muito... O Vedanta ele te insere num contexto realmente muito amplo e ele aponta para onde você pode atuar nesse contexto, né? No que é o nosso objetivo, que fundamentalmente é a sativização da mente e as aplicações do processo do Vedanta, escutar, refletir e contemplar os ensinamentos. Então, com base sempre no funcionamento daquilo, a gente vai lendo e vai vendo aonde podemos atuar, né? Onde podemos atuar e qual o alcance da nossa atuação. Então, agora então a gente vai voltar para o livro e a gente parou na página 73 do arquivo ou página 62 do livro. O tópico é hiperativo, mas cansado, trabalhando contra você mesmo. Hiperativo, mas cansado é um termo mais extenso para uma palavra pequena, estresse. Que é isso mesmo, é um estado de imensa atividade mental e esgotamento físico. Então, Tá gravando. Retomamos. Se quiser começar a leitura, aí o Marcelo já vai entrar, Alex. Então, vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado a todos. Problemas técnicos. Mais um encontro. Hã? Problemas técnicos, né? Teve uma pequena queda aqui. Tivemos problemas técnicos, aí estamos retomando de onde a gente tinha parado. Ainda bem que a gente não prosseguiu muito. Bom, no último encontro, a gente se deteve naquele gráfico de comunicação, né? Aquele gráfico ali, ele situou duas coisas importantes. Primeiro, a sua posição como Jiva, diante de todo o sistema de causalidade, desde o macrocósmico até o microcósmico, e o que pode ser feito nesse sistema todo que está ao alcance da gente como Jiva. Né? É ali que a gente vai usar as ferramentas do Vedanta. Então, se lembrando bem de como aquilo ocorre, né? As retroalimentações que a gente causa, as gunas envolvidas, vamos voltar para o livro, para a página 73 do arquivo, ou página 62 do livro-texto. A gente parou no seguinte: hiperativo, mais cansado, trabalhando contra você mesmo. Hiperativo, mais cansado, são termos mais extensos que podem ser resumidos numa palavra: estresse. Né?
Há um esgotamento físico-mental, mas a mente continua trabalhando em alta velocidade. Então, o que a gente está falando aqui é de uma estrutura mais rajásica. Então, vamos continuar. Quando você não sabe quem você é, você se sente pequeno, fraco e inadequado. Você acredita que esse sentimento expressa adequadamente quem você é e tenta compensar fazendo algo. Esse sentimento é uma manifestação da ignorância que produz rajas, o que gera ações infinitas. Se você for razoavelmente habilidoso e alcançar alguns objetivos, começará a se sentir poderoso. O poder é um afrodisíaco perigoso para uma mente pequena. Isso vai estimular você a coisas maiores, mas não necessariamente melhores. Dependendo de como você sente o vazio espiritual, a ambição, um dos sintomas de assinatura rajásica, geralmente faz com que você tenha mais olhos do que barriga, com resultados previsivelmente infelizes. Assim, muito embora um profundo senso de carência crie um desejo enorme, que gera muitas transações e uma quantidade proporcional de estresse, tamas cresce e você começa a se cansar, reduzindo a sua eficácia. Se você tivesse uma quantidade razoável de sattva, você honraria esses sentimentos e iria dar espaço ao lazer na sua vida. No mínimo, você garantiria uma noite de sono adequada, mas não. Você aumenta a aposta e se ocupa mais ainda, ignorando tamas até não estar mais alerta o suficiente para manter seus pensamentos à sua frente, onde poderia observá-los e gerenciá-los. Quando você chega a este estágio, a luz de alerta continua piscando. Você deve reduzir a marcha e fazer um balanço. Se você não o fizer, sua discriminação o abandonará e você comprometerá tudo que você trabalhou arduamente para conseguir. Você vê as paredes desmoronando e não sabe o que fazer. Desesperado, você vai a um médium ou a um guru procurando uma solução espiritual, talvez um mantra secreto. A solução espiritual é simples: obedeça a seu tamas. Mas o sono não é uma opção viável. Eu posso estar perdendo alguma coisa. Então, você continua. A essa altura, os avisos foram ignorados e o desfecho não é feliz. Isso aqui é uma descrição breve de como o estresse se instala através de uma assinatura tremendamente rajásica. Você deve notar que o texto descreve que mesmo que você acelere rajasicamente, naturalmente o movimento compensatório dos gunas vai aparecer na forma de um aumento de tamas, né? Isso é essencial para brecar essa intoxicação rajásica que pode levar o seu sistema a um colapso. Entretanto, se você, nessa situação, não tem discriminação suficiente, o que o texto evidencia é que provavelmente esse aviso tamásico vai ser ignorado, né? Você não teria discriminação, não teria sattva suficiente para entender isso. Então, o que acontece? Você ignora esse aviso tamásico, que é uma contramarcha dada pelo próprio automatismo do sistema, das compensações rajásicas tamásicas, e, finalmente, você volta ao rajas até você não poder mais. Então, é um caminho certo para resultados realmente perigosos, né? Aqui a solução seria simples: obedeça ao movimento compensatório, obedeça a seu tamas. Então, essa mesma psicologia, que é muito simples, aplica-se a todos os domínios das atividades humanas. O desejo, que é rajas, pela segurança, que é uma impressão satífica, nasce do medo, que vem de tamas, da insegurança, que parte de rajas. Então, vocês veem que você tem um sistema que trabalha junto aqui, né? Tem um desejo, um movimento rajásico, procurando um valor satívico, né, plenamente justificável, que nasce do medo, que é uma impressão tamásica, do oposto da segurança, né? Que aí a insegurança é uma assinatura rajásica.
É uma espécie de falta de confiança nesse caso. Pense na obsessão com ganhos e perdas. Repara bem, é obsessão. O desejo rajas, por prazer, que é sattva, nasce da separação, tamas, que deixa o indivíduo isolado, e da solidão, tamas também. Eu acho que aqui separação seria mais uma coisa rajásica, né? Seria um movimento de retroceder. Mas continuemos. Pense em relacionamentos, drogas, álcool e sexo. O desejo, rajas, pela virtude sattva, nasce da ignorância acerca do ser pleno, tamásico, ocultação. Porque você é a fonte de toda virtude. Porque você é o ser pleno. Julgamentos morais, rajásicos, negativos, tamásicos, baseiam-se na baixa autoestima, tamas, na necessidade de se permanecer em superioridade moral. O desejo, uma impressão rajásica pela beleza, que é sattva, nasce de tamas, da ignorância acerca do ser pleno, que é a beleza que torna bela a beleza. Ou seja, você, o ser pleno, é que, em seu reconhecimento de si mesmo, é que entende que você que confere beleza às coisas que você diz que são belas. Então, o que o James fez aqui? Ele mostrou toda a dinâmica de atuação das três gunas, né? E todas trabalhando em prol, isso é muito interessante, todas trabalhando em prol de movimentos do corpo sutil que tem, no fundo, um componente satívico, né? Muito importante. Prazer, virtude, né? A tentativa de superar uma dificuldade, a superação. Então, em geral, por incrível que pareça, todo esse sistema de compensação entre rajas e tamas, ele funciona para realçar uma característica satívica que não vai ser conseguida porque há ignorância com relação à sua verdadeira natureza. Ou seja, enquanto rajas e tamas desempenharem o principal papel, guiando, né, a sua mente, fornecendo as impressões nas quais a sua mente vai se agarrar, a coisa não vai funcionar. Enquanto rajas e tamas estiverem atuando desse jeito, sem estarem subordinados conscientemente a sattva, você vai estar continuamente perdido numa eterna espiral de rajas sucedendo tamas e vice-versa. Mesmo que, em última análise, como você, no fundo, sabe o que você é, você procure valores rajados, valores satívicos. Isso é bem interessante como é que ocorre aqui. Na medida em que este cabo de guerra entre rajas e tamas domina sattva, a natureza de soma zero do samsara se torna ou um impedimento, algo frustrante para atingir os objetivos de alguém, ou um obstáculo seriamente deprimente. Caso, frequentemente, você se sinta bloqueado, saiba que rajas / tamas é um assunto que precisa ser encaminhado, você precisa ser apresentado a esse assunto. Esse assunto precisa ser muito destrinchado para você, porque essa impressão de bloqueio e de perturbação, ela realmente é oriunda do indivíduo estar preso nesse ciclo infindável, rajas tamásico. Embora existam muitos sintomas disso, de uma saúde precária até sérios problemas com o meio social, um deles é a irritabilidade com pequenas coisas, porque o desapego e a adequabilidade, que é uma acomodação, que são valores satívicos, não estão disponíveis para amortecer os impactos do seu relacionamento consigo mesmo e com o mundo. Então, uma vez que você note essa irritabilidade cotidiana, vale a pena observar sob esse enfoque. O que ele está querendo dizer aqui é que esse sistema, embora ele apresente manifestações muito diferentes, a dinâmica dele é sempre a mesma. O desapego é como um filtro entre a mente consciente, que está lá funcionando no corpo sutil, e a parte inconsciente, o corpo causal. Quando o desapego é suprimido nessa dinâmica de rajásica e tamásica, o seu instrumento primário
ele é exposto a quaisquer energias rajásicas e tamásicas que estejam em jogo no ambiente. Se alguém entra na sala trazendo uma energia ruim, sua mente vai captar essa energia inconscientemente e ela vai começar a trabalhar em você, vai começar a trabalhar no seu corpo sutil. Você nem saberá que isso aconteceu e ficará surpreso quando um conflito irromper, quando eclodir um conflito. Isso não é tão ruim se você está com raiva de si mesmo, porque aí você não espalha isso à sua volta, embora certamente não seja divertido. Mas rajas e tamas dominantes não funcionam bem em situações sociais, porque mesmo eventos triviais podem desencadear explosões emocionais destrutivas e arruinar relacionamentos, devido ao famoso mecanismo de projeção de rajas, sobre o qual mais será dito em breve. Este é um problema real, porque você quase nunca consegue sarar um relacionamento que tenha sido vítima dessa síndrome. Quebrar as regras do entendimento em sociedade geralmente é motivo de exclusão imediata e invoca vergonha, que é um sentimento de assinatura tamásica, e também invoca o orgulho, que é rajásico. Você está muito envergonhado para admitir sua transgressão e orgulhoso demais para reparar os erros. De qualquer forma, o excesso de rajas e tamas é problemático por outro motivo importante. Ambos distorcem a percepção, causando dúvida e descrédito. Embora o mundo tenda a glorificar o medo, isso não é inteligente, já que ele oprime a alma e sufoca a ação criativa e espontânea, né? Essa glorificação do medo a gente vê muito em filmes que deixam as pessoas muito assustadas, muito apavoradas. A gente vê em conversas entre pessoas onde elas tentam realçar umas às outras as misérias pelas quais elas passam e como isso deixa elas para baixo, né? Então, quando você estiver atuando no meio social, né, nas suas transações comuns, é muito fácil encontrar essas valorizações de medo, né? É muito comum, né? E tem que se ter cuidado com isso. Porque esses mecanismos eles ocorrem em decorrência de projeções, né? Você primeiro oculta aquilo que está ocorrendo de verdade, que muitas vezes não é nem tão grave assim, e você vai realçar através da projeção ou um discurso evidenciando algum rajas ou algum tamas. Aí você continua no ciclo, né? É o seu discurso reforçando, em última instância, o modo como você está apreendendo o mundo em decorrência da sua composição majoritariamente do ciclo rajásico tamásico. Naturalmente, quem está composto por esse ciclo, atuando com ele repetidamente, é porque tem impressões do mundo que confirmam a metabolização e o engendramento dessas energias. Então, aqui a gente está diante de problemas de valores, né? Os nossos valores estão favorecendo mecanismos de ocultamento e de projeção. É só através da valorização de mecanismos de ocultamento e projeção é que você vai naturalmente continuar no ciclo rajásico tamásico, muitas vezes almejando um valor satífico, que muitas vezes não é nem consciente para você, não está nem claramente expresso, e você vai tentar alcançar isso de um modo já de saída fracassado, porque não há discriminação suficiente para entender esse mecanismo e procurar lidar com essas situações de modos mais adequados, né? Alguém quer colocar alguma coisa sobre esse trecho que a gente colocou, que é o sisteminha, que mostra como o estresse se desenvolve em qualquer situação, independentemente de como a situação esteja formatada, né? Aqui a gente está diante de uma carga rajásica muito grande. Alguém quer colocar alguma coisa ou eu prossigo? Eu ia comentar só que as pessoas se aglutinam muito, né, em torno dessas
onde que está a frase do medo? Embora o mundo tenta glorificar o medo, isso Isso. não é inteligente. Então, assim, as pessoas se aglutinam em torno das ideias que têm como cerne o medo, né? Sejam ideias que reforçam medo em si mesmo, intolerância, que é uma outra forma, né? Os seus preconceitos, perdão, preconceitos, crenças, e inclusive aqueles que manipulam massas conhecem muito bem esse mecanismo e fazem com que as pessoas se aglutinem mesmo ao redor de certas ideias, criando a necessidade de um medo para uma outra ideia oposta ou qualquer coisa assim, né? Perfeito, muito bem colocado isso. Eu acho que qualquer tipo de agressão é medo, né? Na verdade. No fundo é medo. No fundo é medo. A pessoa precisa ou se sentir superior ou agredir, é uma defesa dela. É puro medo. É só isso, porque quem está consciente de quem é realmente não tem o porquê, né? De ter uma atitude dessa. Ele se basta, é só medo. Qualquer agressão, qualquer bullying é puro medo, não tenha dúvida. Com certeza. Isso que o Fábio colocou é muito interessante, porque esse sistema é que tem sido usado na criação de bolhas em campanhas políticas direcionadas por mídias sociais, né? É exatamente esse mecanismo. Você infla de dentro, né? E você impede o diálogo. Você infla de dentro através do medo, através de coisas que essas pessoas querem ouvir, e a partir daí você cria uma célula de medo e de ataque, sem comunicação nenhuma com outro modo de ver aquela situação, né? Essa é a base da manipulação digital que está ocorrendo, né, nessas campanhas políticas ao redor do mundo, né? E isso vai aumentar, porque é muito eficaz. Trabalha em cima da falta de discriminação das pessoas, né? Que é um dos pontos mais fracos do Giva que aparece, né? Nessa nossa cultura materialista é isso, é uma tremenda falta de discriminação. Então, qualquer pessoa que saiba manipular, ela conhece isso, não necessariamente com esses nomes, e bota em prática. E você vê aqui que, aqui no último parágrafo desse trecho, está descrito simplesmente como é que é o mecanismo de funcionamento. Daí a importância da sanga, né? Que ela contrapõe a essas bolhas sociais a compreensão e o discernimento, nem que seja em torno de um grupo pequeno. Agora vamos para... Oi? Falando de medo aí, um assunto interessante que abordar. Nos Estados Unidos, quando teve aquele atentado terrorista, teve um estudo aí que o cara que foi divulgado, eu acho que não estou lembrado aonde que eu vi isso, mas toda a televisão começou a falar tanto terrorismo, 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 toda hora terrorismo, que aí causou um medo tão grande na população, né, que eles falam, né, que acabou levando à guerra, né, como Tamas, né, que foi o terrorismo colocando medo em todo mundo, que causou Rajas, que foi a guerra lá, ao terror, vamos dizer assim, mas foi eles falam que foi até de proposital, né, que todas as mídias, toda hora estavam falando de terrorismo, ataque terrorista, e a população ficou com medo, né. E você vê que essas manobras, assim, elas sempre têm que justificar alguma coisa, né? Então, como é que você justifica isso? Pela paz, pela segurança, né? Pelo entendimento. Então, no fundo, a gente também começa a entender, devido aos gunas, por que é que esses tipos de manobras têm que ser justificados, com base em alguma virtude, algum valor satívico. É bem interessante, é sempre assim, paz, segurança, é para terminar com ameaça, né? Você sempre tem que invocar alguma coisa que bata no fundo de você, porque você já sabe disso, né? Você só não está vendo. Você sabe quais são as coisas que você aprecia lá no fundo, né? Então, eu me perguntava isso, por que tem que se fazer essa justificativa ideológica? Pelo Vedanta fica claríssimo por que você tem que justificar ideologicamente as coisas, né? E o medo também, ele pega o primeiro desejo, que é pela segurança, né? Vai bem de Exatamente.
Exatamente, porque tem um entendimento, né, de que muitas vezes a vontade da segurança, quando ela é sábia, ela é satífica, né? Você vai procurar se proteger. Tá vindo um ônibus na minha direção, né? É sábio você sair da frente dele, é sábio você evitar calçadas apertadas demais, né? Então tem um componente mesmo disso, né? Tem uma parte saudável em tudo isso, né? O problema são os exageros, são as manipulações. Em última análise, os problemas é a falta de discernimento que permite que você oculte e projete, oculte e projete. Aí você cria esses movimentos a nível de psique individual ou a nível de psique coletiva, com muito sucesso. É isso que a gente tem que ter em mente, porque é muito eficaz essa criação, né, dessas quimeras, né? É a dinâmica de criar o problema para vender a solução, né? O Felipe falou desse desdobramento pós-ataque lá das Torres Gêmeas. Era exatamente o que se queria, né? Porque você tinha a indústria armamentícia ali querendo vender munição porque as coisas estavam meio paradas, vender arma e tal. E isso só para retomar também o ponto, né, dessa sessão, que é o hiperativo mais cansado, né? Como tamas, medo, né, e desejo operam, né? Um é força motriz para o outro. Tá sempre essa dinâmica. Uhum. E começa falando ali no início dessa sessão dessa pessoa intensamente rajásica, né, que é imparável assim, a ponto dela colapsar completamente, né? Só para com um derrame de repente, porque não dorme. Não... Então é uma condição de muito sofrimento, né? Muito mais do que aquele que está numa condição de inércia por estar muito tamásico, né? O indivíduo que é muito rajásico, ele está numa condição de muito sofrimento. Verdade. Ele passa por ciclos de sofrimento muito intensos. Muito rajásico, né? Acho que eu falei o contrário. Muito rajásico. Eu errei aqui. O indivíduo muito rajásico, ele... Eu acho que eu que tinha falado errado, mas enfim. Essa é a ideia. Eles andam juntos. Né? De intenso sofrimento, sim. Bom, agora vamos ver aqui. Um conflito de valores. No fundo, essa é a base, olha. É conflito de valores. O que você está valorando, né? Mais soma zero. O equilíbrio de gunas, ou seja, aqui ele vai falar um detalhe muito importante. Ele vai desmontar um grande mito, que a gente vê em muita coisa por aí, muito discurso espiritualista também. O equilíbrio de gunas. O que seria um equilíbrio de gunas? Partes iguais de cada um deles. Agora vamos olhar com cuidado isso. É frequentemente considerado como a panaceia para tudo que nos aflige, mas partes iguais de coisas desiguais nem sempre funcionam bem. Por exemplo, uma pessoa com partes iguais de rajas e sattva está propensa a conflitos, quando a demanda de rajas por soluções materiais entra em conflito com a demanda de sattva por soluções espirituais. Alguém com partes iguais de rajas e tamas também experimentará conflitos. Medo, que é tamásico, vai fazer essa pessoa hesitar e ficar em pressuposições, né? Vai ficar divagando, avaliando, pesando a situação, enquanto o Rajas prepara um plano de ação que possa salvar a pele dessa pessoa. Então, são pessoas que vão ficando sujeitos a muitos conflitos. Uma pessoa dotada de partes iguais de sattva e tamas pode facilmente entrar em conflito, porque os valores satívicos e tamásicos são bem diferentes entre si. Por exemplo, se você é propenso à espiritualidade, é fisicamente belo e ético, que são características satívicas, que são apelos satívicos, com um desejo rajas, pela segurança, que nesse caso tamásica, e uma pessoa rajásica, rica, é atraída por você, você pode ficar tentado a trocar a sua beleza por segurança, o que cria conflito. É a sua beleza interior, né? A sua beleza de um buscador, de uma pessoa espiritualizada. Você pode ficar tentado a abandonar isso pela acomodação na segurança, né? O que vai criar um conflito. Isso às vezes ocorre muito com buscadores, né, espirituais.
eles acabam abrindo mão dessa beleza, né, da espiritualidade, da busca, do querer saber de si, e se acomodam por alguns confortos materiais e psíquicos. Em suma, né, para você, qual o valor mais importante? Sattva inclina a mente à paciência, honestidade e integridade, enquanto o Rajas pressiona a mente para soluções fáceis, de moral frequentemente questionável. Não se esqueçam que há uma tendência de Rajas para produzir isso, porque a pressão dada por Rajas é a pressão que dá aquela chancela, aquela assinatura nos desejos. Quanto mais, então, vinculado à satisfação dos seus desejos, né, materiais, sejam eles densos ou desejos sutis, mais o indivíduo está inclinado a atuar de um modo moralmente duvidoso, rápido, oportunista. Aqui tem uma hora que tem que se olhar, né? Quais são essas prioridades, né? O que é mais importante? O mais importante é eu me anestesiar rápido diante de uma situação complicada, ou eu buscar inspiração no conhecimento, nas escrituras, buscar apoio do professor? O que é mais importante? Isso vai ocorrendo em detalhes, né? O que é mais importante? Eu estou pressionado por um desejo que eu avaliei que é completamente supérfluo. Então, eu estou mais inclinado a correr atrás desse desejo? Então, como é que eu vou lidar com isso? Vou correr logo? Vou satisfazer esse desejo? Ou vou avaliar eles segundo esse conhecimento que a gente está tendo, solicitando auxílio quando se fizer necessário, né? É no nosso dia a dia. Agora vem uma pergunta bem interessante. Você se importa com o que as pessoas pensam? A insegurança de assinatura tamásica é a necessidade de saber onde você se encaixa na ordem social, causa rajas, que é, né, basicamente competição e comparação nesse caso, né? Se eu quero saber onde eu me encaixo na ordem social, eu vou ter que acabar arrumando um espaço nessa ordem social, né? Eu vou me comparar e depois eu vou começar a competir, né, com determinadas pessoas e situações. Você quer se encaixar e conseguir o que quer. Então você se importa com o que as pessoas pensam. Se você se importa com o que as pessoas pensam, você tenderá, olha o mecanismo aqui, a projetar uma imagem que o coloque sob uma perspectiva favorável em relação ao meio, tá? Onde você quer arrumar o seu espaço. Até mesmo que essa imagem seja ruim para você em última instância, né? São as pessoas que estão se violentando para poderem alcançar um reconhecimento, um modo de ser visto no meio social. Elas alcançam uma imagem que precisa ser favorecida, precisa ser admirada e positivada. Você vai controlar cuidadosamente sua aparência física, o seu ambiente e o seu comportamento. Mas essa tendência rajásica contradiz sua opinião satífica de si mesmo, como sendo uma pessoa natural e espontânea. Você odeia, que é um impulso rajásico, a ideia de que você é superficial e controlador. Assim, de modo a preservar o seu senso de integridade, você mente para si mesmo e prepara justificativas espirituais fantasiosas para a sua superficialidade. Mas você não pode se esconder de si mesmo. Então, sempre há um senso de inautenticidade, de falta de autenticidade, quando os gunas estão em conflito. Você está tentando compatibilizar coisas que não são compatíveis, né? Em última instância, você está agredindo o seu Svadharma. Você está brutalizando o seu Svadharma. Nesse caso, o seu Svadharma, ele vai estar completamente submetido ao que as pessoas pensam. Então, ele vai ser deformado pelos seus esforços de se adequar a uma posição onde você possa ser admirado. É claro que tudo isso é uma construção de uma imagem
a qual você tem que despender um esforço realmente considerável e desgastante, né? Então, sustentar uma imagem em público é extremamente desgastante. Bom, antes de entrar aqui no capítulo 6, que é o Karma Yoga, que é um capítulo importantíssimo, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida relevante em relação ao que a gente falou até agora. Porque agora a gente vai começar a entender por que a gente tem que aplicar o Karma Yoga e como ele vai ser colocado em termos da dinâmica dos gunas. Então, se alguém não colocar nada, eu vou entrar direto nesse capítulo. Tudo bem? Capítulo 6, Karma Yoga. A lógica dos primeiros 5 capítulos pretende convencer você de que o Vedanta entende a causa do sofrimento e que existe uma solução, né? Foi descaradamente concebido em seu próprio interesse para inspirá-lo a exercer o seu livre-arbítrio, a arregaçar as mangas espirituais e começar a trabalhar, supondo que você é sério a respeito de experimentar a liberdade, que é equivalente ao amor não dual. Então, se realmente os seus tópicos é o fato de que você avaliou o sofrimento e se perguntou se havia uma solução, quando você entra no Vedanta, primeiro, o Vedanta vai lhe dizer que sim, realmente é um sofrimento, é possível entender a causa desse sofrimento e existe solução para ele, né? Inspirá-lo a exercer o seu livre-arbítrio quer dizer que o Vedanta vai te inspirar a quê? A você desenvolver cada vez mais o discernimento, que é uma das características mais relevantes de uma composição satívica da mente. O Felipe fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Aqui no celular, eu não sei aonde eu vejo as perguntas. Eu fiz ele porque tá tendo barulho aqui em casa para não atrapalhar. Posso ler para você, Alex? As vasanas. Tá. Eu achei aqui. Beleza. Obrigado, Tom. A pergunta do Felipe foi a seguinte: as vasanas positivas podem ser vinculantes ou é melhor o Jiva não ter nenhuma vasana vinculante? Pois é, Felipe. O que o Vedanta vai criar em você é uma vasana vinculante pelo Vedanta. Olha que legal. No fundo é isso. É isso aqui, ó. Os primeiros 5 capítulos, usando visão vedântica, eles foram descaradamente concebidos em seu próprio interesse. Então, esses capítulos, eles estão criando em você uma vasana vinculante pelo Vedanta. Só que a vasana vinculante pelo Vedanta, ela vai propiciar os modos de ocorrer o autoconhecimento e, em consequência disso, você vai se ver livre de quaisquer que sejam as vasanas vinculantes, né? Vai continuar lá, em geral, curtindo o Vedanta, mas já vai estar assentado de um tal modo onde você não tenha que se desesperar muito para criar vasanas vinculantes. Essas vasanas vinculantes vão sendo criadas paulatinamente, né? E são vasanas com a capacidade de eliminar o vínculo a elas mesmas no futuro, né? Então, realmente, sim, as vasanas vinculantes podem ser usadas positivamente. E é isso que o Vedanta vai fazer. Vai te dar um arsenal de táticas, né, que vão poder ser usadas para eliminar vasanas vinculantes que sejam prejudiciais ao seu discernimento, né? A imatura criança interior, egocêntrica, ele está falando do nosso ego, né? da nossa estrutura sem discernimento. Precisa desenvolver uma visão objetiva de si mesma e do mundo, e o Karma Yoga é uma solução objetiva e direta. Precisa desenvolver uma visão objetiva de si mesma, precisa desenvolver uma visão útil, uma visão com discernimento, uma visão satívica,
né? E o Karma Yoga é uma das ferramentas mais eficazes para isso. Você não precisa encher um terapeuta de dinheiro, desperdiçar seus fins de semana em retiros silenciosos. Você não precisa conseguir um guru ou sair correndo para a Índia para ficar iluminado. Você pode ficar onde está e converter a vida cotidiana em uma poderosa prática espiritual. Através como? Você vai criando vasanas extremamente vinculadas ao compromisso com a liberação. É assim que você vai poder transformar a sua vida cotidiana em uma poderosa prática espiritual. E, desde que você acumulou seu karma sob seu próprio nome, é uma boa ideia reduzi-lo à égide de uma identidade diferente e provisória, o tal do Karma Yogi. Ou seja, já que você quer assumir uma personalidade, né, assuma essa identidade, né, provisória, o Karma Yogi. Né? Por que é provisória? Porque depois essa identidade vai embora também. Não estamos sugerindo, de modo algum, que você crie um nome espiritual, apenas que você se considere um Karma Yogi, uma identidade que o torna objetivo em relação a si mesmo, um amigo do mundo e uma identidade que o obriga a seguir o programa que está sendo apresentado aqui. O programa de substituir os seus valores por valores vedantinos, de modo que você possa ter um determinado embasamento de compreensão do mundo e esse embasamento comece espontaneamente a cultivar vasanas conducivas, né, ao autorreconhecimento, ao aumento do discernimento, à sativização da mente. Agora, antes de se preparar para resolver um problema, é aconselhável coletar informações. Infelizmente, quando você está sofrendo, você tende a mergulhar nas águas espirituais, infestadas de tubarões, para apagar as furiosas chamas do Sansara, sem verificar o que está abaixo da superfície. Se continuar agindo assim, você corre o risco de bater a cabeça nas pedras, ou seja, seguir ensinamentos baseados em epifanias pessoais, que são frequentemente pouco mais que opiniões infundadas, fornecidas por uma série de gurus não qualificados, impuros, ambiciosos, em geral, predadores disfarçados de fazedores do bem, prontos a salvar a sua triste alma. Ninguém, meu amigo, pode salvá-lo. Ninguém pode salvá-lo. Você precisa de ensinamento de senso comum, testado ao longo do tempo, baseado em escrituras, e que o coloque no assento do motorista. É o tal do ônibus do Vedanta. O ônibus sabe aonde te levar. A você cabe se sentar atentamente no banco do carona. Então, apresentamos o problema, que é o seguinte: você pensa que você é o seu instrumento primário. Você pensa que você é o seu corpo sutil. Usando uma linguagem mais aproximada, você pensa que você é a sua mente. Em última instância, por que é isso? Porque a mente subordina o corpo. Então, por trás de toda a crença de que você é um corpo, existe uma crença. Portanto, existe um trabalho, existe um naipe de pensamentos que estão batendo no corpo sutil. Então, a sua primeira identificação é com o corpo sutil. A sua identificação com o corpo sutil é que faz você se identificar com os pensamentos. E se você se identifica com um pensamento que diz que você é o corpo, então você vai achar que você é o corpo. Mas, fundamentalmente, a coisa ocorre no corpo sutil. Lembra lá do sisteminha, da figura 5, aonde a coisa aparece mesmo nos seus diálogos internos com você mesmo e nos diálogos com outras pessoas é no corpo sutil? Por isso que ele disse aqui que, no fundo, você pensa que é o seu instrumento primário. Você pensa que você é o seu corpo sutil.
Se você não pensasse que você é seu corpo sutil, você não estaria identificado com os pensamentos que aparecem no seu corpo sutil. E o seu instrumento, na verdade, ele precisa de um pouco de trabalho para ter sucesso na vida. Particularmente se você se despertar de seus apegos. Então, o que o Vedanta está propondo aqui é uma reconsideração da sua bagagem que você está usando no seu corpo sutil. Então, vamos de novo reforçar aquele pedido de deixar as nossas convicções espirituais anteriores de lado. Tá? Ninguém está falando para você negar nada disso, mas você deixa elas de lado e agora você vai seguir o ônibus do Vedanta, para ver se para você esse ônibus funciona ou não. Se você ficar misturando coisas, você não vai estar no ônibus do Vedanta e não vai saber se ele funciona ou não. Esse é o resumo simples. Tá? Então, procurar ver como é que o Vedanta conduz essas questões, porque ele conduz todas essas questões de fato. Karma Yoga, ou Dharma Yoga, tá? É explicado detalhadamente nos capítulos 13 e 14 do meu livro, A Essência da Iluminação. Esse que o Fábio está terminando de mostrar às terças-feiras. Portanto, só apresentarei uma sinopse aqui. É a preparação básica para a Yoga das 3 energias. Agora é que começa a contar realmente o conhecimento dos gunas. E fica a sugestão para reler com cuidado os capítulos 13 e 14. Com cuidado mesmo. Vamos lá. Eu sou um Jiva e eu tenho problemas emocionais porque a vida não está me dando o que eu quero. Ou seja, o meu instrumento primário é dominado por Rajas e Tamas. Ou seja, o meu instrumento primário é dominado por seus medos e desejos. Entendeu? Então, eu tenho problemas emocionais porque a vida não está me dando, porque todo o meu sistema de autorreferência está baseado em medos e desejos. Então, a tradução em linguagem de gunas é o seguinte: você está num ciclo fechado e sem saída, numa sinuca de bico, onde você fica girando tamas, rajas, tamas, infinitamente. Aí a vida não vai te dar o que você quer. Não tem como. Né? Você sempre vai estar indo em direção ao desejo, com medo de perder o que você conseguiu, ou com medo de você conseguir o que você não quer. Se você fosse predominantemente satívico, o meu instrumento primário me serviria muito bem. Eu alcançaria meus objetivos sem muita confusão. O Karma Yoga, agora vem aqui a síntese do Karma Yoga. Por favor, jamais esqueçam isso. O Karma Yoga, ele vai causar uma transformação na mente. Se a mente é obtusa, se ela é tamas, se ela é expectativa, rajase, essas mentes, tá, elas vão ser transformadas em uma mente límpida, eficiente e pacífica, uma mente satívica. Então você vai trocar uma estrutura com capacidade de conhecimento, que é obtusa, incapaz de obter conhecimento. Você vai trocar uma estrutura tremendamente rajásica, portanto, correndo demais atrás de desejos para se preocupar com conhecimento, por uma outra estrutura. Você vai passar por uma e o seu instrumento ele vai ficar límpido, eficiente, pacífico. Ou seja, vai ficar perfeito para os ensinamentos. A lógica básica deste ensino é boa para os sansaris, que querem realizar objetivos mundanos. Mas a versão completa, ela é obrigatória, é compulsória para pessoas que querem liberdade do sansara. Porque a versão completa vai tornar o seu instrumento primário um instrumento essencialmente capaz de ouvir, avaliar, contemplar os ensinamentos. Sem isso, o autoconhecimento não vai se firmar. Karma Yoga trabalha no fazedor. O fazedor é uma imagem que você tem de você mesmo, é uma projeção.
onde você é responsável pelos resultados das ações e pelas ações em si. Você é o responsável, você é o fazedor. O fazedor é a parte do corpo sutil que assume as ações. Eu sou o autor das ações. Esse que é o fazedor, é aquele que traz a ele, para ele, ele tem a autoria das ações. E ele só age para usufruir dos resultados aparentes. Então, ele está buscando frutos. Quando você age por resultados, você sofre de estresse antes da ação, durante a ação e depois da ação. Porque jamais se esqueçam, quando mesmo que você obtenha o resultado que você queira, ele não vai lhe dar a satisfação que você quer, porque a satisfação que você quer não está em objetos. Então você vai entrar de novo nessa espiral. O Karma Yoga elimina o estresse, exaurindo medos e desejos que o produzem. É um seguro contra incêndio. É uma forma formidável de atuação. Agora, para que o Karma Yoga seja bem entendido, é fundamental, porque aí você vai entender como é que esse sistema funciona. Uma desvantagem gritante. Querer as coisas é bom, mas padece de uma desvantagem gritante. Os resultados de suas ações não dependem de você. Esse simples fato irrita o fazedor, né? Essa parte do corpo, essa construção que acha que é o autor das ações. Mas pense nisso. Se os resultados de suas ações você teria da lei do karma na forma do campo do Dharma, que é o meu ambiente imediato. Ou, basicamente, as pessoas com quem eu tenho karma, as pessoas com as quais eu interajo de modo vinculativo. É isso que são as pessoas com as quais eu tenho karma. Os familiares são o exemplo mais claro de pessoas com as quais você tem karma. Outras pessoas com as quais você tem karma, muitas vezes vinculantes e negativos, são as pessoas que você vê que não são favoráveis à sua vida de investigador, né? E você continua tendo contato com essas pessoas com as quais você tem karma, tá? O que é que o James está fazendo aqui? O James, ele está colocando gente para escutar, não associa no seu cotidiano, mas você pode associar com o seu cotidiano, porque esse ensinamento ele é aplicável o tempo todo para o cotidiano. Uma das coisas mais engraçadas nisso é quando você planeja todo o seu dia com um monte de horários e nada ocorre como você quer. Isso é só uma comprovação do que ele está escrevendo aqui. Os resultados dependem da lei do karma, que aparece como? Ele aparece na forma do Dharma. Então, quando você está no que ali é a expressão kármica da sua individualidade. É como está ocorrendo em relação a você mesmo e em relação ao campo exterior. Tá? Então, é tanto interno quanto externo. Todo aquele sistema que a gente chama de coisas que aparecem interno e interno na gente, que no fundo não tem essa separação, compõe o quadro kármico. Esse campo dármico, ele está aparecendo como, em resumo, em cima de todas as relações com as quais eu tenho karmas vinculantes. Meu instrumento primário gera ações que afetam o campo, que é uma matriz consciente de leis. Essa matriz, então, ela vai receber as suas ações, ela vai dar respostas. Ela é consciente. Tá? As ações que faço retornam para mim de várias formas. Muitas vezes, essas formas não são óbvias. A minha vida nada mais é que os resultados de ações que fiz anteriormente, entregues a mim pelo campo. O campo dármico, ele é impessoal, entregue
o resultado das ações com base nas necessidades do próprio campo. Então, o que o karma oferece são frutos para o campo, não é para nós especificamente. Pode ser que os frutos do campo coincidam com frutos de um jiva ou outro, mas muitas vezes eles são um problema para o jiva que queria obter determinado fruto. Ele vai receber outra coisa. O campo entrega resultados das ações dos indivíduos. Os indivíduos estão agindo e produzindo ações. Essas ações vão dar frutos. Que frutos serão esses? Serão os frutos necessários para o campo dármico como um todo. Então, é uma equação que nós não temos como conceber. Tá? É extremamente complexa, rica e fora da compreensão humana. O campo dármico não se importa com o que eu quero, a menos que isso sirva ao campo de alguma forma. Se servir ao campo, tudo bem. Se não servir, você não vai receber. É simples assim. Em termos de minha felicidade, o campo é todo poderoso. A minha dependência desse campo causa sofrimento. Então, se eu sou dependente dos resultados que esse campo está dando, eu sou um candidato ao sofrimento. Eu não posso simplesmente me afastar do campo porque não há outro lugar para ir. Por quê? Porque eu estou aparecendo em Nietzsche como um corpo. Né? Eu estou vinculado a um corpo, a um corpo denso, a um corpo sutil, e essa é a minha expressão kármica, é a minha expressão do efeito das gunas nesse campo. Aonde essa estrutura chamada Alex está, aí está o campo dármico à minha volta. O tempo todo. Aonde eu vou, tem um raio em volta, que é o campo dármico. O tempo todo. Não há como eu me livrar dele. Meus desejos me incitam a agir. Mesmo que eu corra para uma caverna na Índia, meus desejos me torturam lá. É melhor ficar aqui e resolvê-los de tal forma que eles não voltem. E eles voltam porque a atitude carente que eu tenho, que os motiva, não desaparece quando eu consigo o que eu quero. Porque quando eu consigo o que eu quero, isso é só um estímulo para que eu tente conseguir mais coisas que eu passo a querer. Assim que eu obtenho uma coisa, eu quero outra. O Karma Yoga, ele é uma atitude concernente à ação que elimina o desejo desnecessário. Karma Yoga, portanto, não vai retirar você da ação, pelo contrário. Ele transforma o modo como você age. Ele é uma atitude. Você estava agindo para obter resultados, né? O Karma Yoga vai te fazer agir com base num entendimento diferente, que é o entendimento que seria o entendimento de você obter o que você quer. Então, fundamentalmente, a gente começa a reparar aqui. O Karma Yoga é uma atitude que diz respeito à ação, ao modo como a ação é performada no campo dármico. Vamos lá. Uma atitude de gratidão. Por que eu valorizo a vida mais do que qualquer coisa? E por quê? É um presente, a vida é um presente do campo da existência, eu retribuo levando os 3 dharmas em consideração e oferecendo minhas ações como um presente para o campo. Como vocês veem, ele tá remodelando a nossa atitude, né? Eu valorizo a vida mais do que qualquer coisa. Claro, é a minha vida, né? A coisa que eu mais valorizo na vida é a minha vida. E considerando e vendo a minha vida como um presente do campo dármico, eu retribuo a esse campo levando os 3 dharmas, que a gente vai ver lá na frente em consideração, e oferecendo as minhas ações como um presente para o campo. Eu estou diante das ações com uma atitude de realizar as ações sem esperar objetivos dessas ações, sem estar vinculado aos resultados das ações. Eu acho que essa é a melhor colocação. Não tem problema você esperar alguma coisa, só que você sabe que o fruto é dado pelo campo, né? Pelas suas ações, né? Então, você oferece ao campo dármico esse tipo de atitude. Eu estou agindo em prol do campo. E o que o campo responder é melhor para o campo. E isso vai ser muito bom para mim, porque, em última instância, eu sou esse próprio campo. O Karma Yoga é uma atitude de doação, não de recebimento. Pronto, inverteu completamente. Antes eu ia para o campo dármico para obter coisas.
Agora eu estou lá no campo dármico oferecendo ações ao campo. É a resposta adequada às exigências da vida. E isso rompe o domínio dos desejos rajásicos e tamásicos e converte uma mente emocional extrovertida em uma mente satívica, introspectiva, pacífica, porque não está mais movida por medos e desejos. O que ela passa a levar em conta é a excelência da realização da ação. Né? Você vai oferecer uma ação para o campo como? Querendo fazê-la da melhor forma possível. Né? Naturalmente isso. O que você faz com o da vida é a sua oferta para o campo. O campo é, obviamente, projetado de maneira inteligente, como ter dúvida sobre isso. Se você tem dúvida de que o campo é projetado de um modo obviamente inteligente, você precisa, então, voltar a esse modo de expor a atuação do campo para ficar convencido nisso e observar isso atuando o tempo todo na sua vida. De modo que tem que haver um arquiteto inteligente. E o campo nos controla completamente, porque o campo ele é as mesmas energias que constituem nossos veículos de expressão. É a mesma coisa, são os 3 gunas. Esse campo nos controla completamente. Nós somos, em última instância, os jivas são, em última instância, partes desse bem, fazendo uma concessão ao uso da palavra parte. Vamos entender isso, né? A gente está fazendo uma concessão. Vamos entender que o jiva é parte do campo. Ele, no fundo, é o próprio campo. Né? O campo que interessa a ele está se expressando como ele ali. O campo nos controla completamente, nos levando a respirar, comer, digerir nossa comida. E por isso ele é chamado de Deus. O que fazemos com o dom da vida é a nossa oferta a Deus. Repara como ele está mudando completamente o modo como você se coloca diante da ação. Você está deixando de ser um perseguidor de frutos de ações para você virar um ofertador de ações ao quê? A Deus, ao campo. Se você aprecia esse fato, o qual deveria ser sua segunda natureza, apreciar isso, você não oferecerá uma vida raivosa, desregrada, vaidosa e gananciosa à vida. Você não vai oferecer uma vida com esse monte de atributos deploráveis. Você vai oferecer, como presente maravilhoso ao campo, uma vida pura, com o rosto sorridente e alegre. Você vai honrar a dádiva da vida. Você pode se perguntar por quê. Olha, considerando as desvantagens da vida, você deve apresentar um rosto sorridente e alegre. No entanto, se a sua mente for justa, se ela for equânime, se ela souber pesar os prós e contras, você poderá encontrar um lado positivo para cada lado negativo que aparece no campo, porque a vida é uma dualidade perfeitamente equilibrada. O copo que está metade vazio também está metade cheio. Uma atitude positiva não é menos realista que uma atitude negativa. De novo, ele está remodelando, ele está dizendo por que vale a pena eu ter uma visão positiva das coisas? Porque ela é tão realista quanto uma negativa. Só que uma atitude positiva vai começar a trazer o que para você? Vai começar a trazer valores dármicos, vai começar a ajudar a transformar a sua mente num corpo sutil, satívico, propício. E como é que ele demonstra isso? Ele simplesmente diz que é tão realista ter uma mente positiva como negativa. O que ele está querendo dizer? Que, inicialmente, o trabalho para ter uma e outra é o mesmo. Só que vale a pena ter uma mente satívica, uma mente positiva, porque ela se coaduna mais com o nosso objetivo último. A melhor vida não é uma vida material, porque a vida material não utiliza o nosso potencial real. E é uma vida de problemas, que tende a comprometer nossa autenticidade como ser pleno. A melhor vida é uma vida sincera, que manifesta nosso potencial espiritual inato e agrega valor real ao mundo. Por quê? Porque é uma vida que vai ser voltada completamente para o Dharma.
E o Dharma é favorável ao campo dármico. Fazer o que você ama é a melhor adoração que você pode oferecer, desde que não cause estragos, né? Se você gosta muito de dinheiro e pensa em passar a perna nos outros, você está causando estragos ao campo dármico, né? Como é que o Karma Yoga funciona? Bom, vamos lá. Agora é o funcionamento. Antes de agir, eu ofereço as ações para o campo. E quando os resultados chegam, o que está ocorrendo a cada minuto, eu os aceito como um presente, mesmo que eles não sejam o que eu quero. Caso em que eu os vejo como ofertas corretivas e instrutivas do campo, que, mediante, né, o uso do discernimento, vão me ajudar a evitar ações que podem produzir outros resultados indesejados no futuro. Dessa forma, eu estabeleço uma comunicação saudável com o meu ambiente. Então, como é que eu vou receber? Quando a gente recebe uma coisa que a gente gosta, é fácil. Agora, quando a gente recebe algo que a gente não gosta, a gente tem que olhar primeiro a coisa mais importante, que são oportunidades de correção. Corrigir o modo como você atuou, corrigir o que foi feito. E, além disso, essas ações que você recebe de volta, que não te agradam, se elas forem olhadas assim, de um modo a corrigir aquilo que você fez, o que elas fazem? Elas cumprem uma função de te instruir. Você ser instruído a lidar melhor com esse campo, né? Esse campo, ele é uma matriz inteligente. Então, você está se relacionando com uma inteligência. É claro que não é fácil, porque o ego, a função mais básica do corpo sutil, interessante isso, hein? Abomina a mudança e não gosta de abandonar a ideia do controle, muito embora, para início de conversa, o ego não esteja no controle dos resultados. Em vez de seguir o conselho tolo dos gurus que pregam a morte do ego, você precisa fazer amizade com o seu ego e educá-lo, ao invés de tentar erradicá-lo. Porque, veja bem, sequer a morte do ego é algo possível. Iluminado ou não, você não pode funcionar no mundo sem o ego. O ego é como se fosse um balcão é um cheio de trocas entre o que seja de mundo interno, que chama de essa definição outro dia, num texto, lá no grupo do Vedanta, acho que foi do Fábio. Né? Você pode olhar o ego assim, ele é um balcão que tem um modo de operar, né, a tua estrutura interna com o que você chama de mundo externo. É esse balcão que ele vai ficar mais adequado, ele vai ficar mais fluido. Você precisa fazer amizade com esse balcão, com esse guichê, e educá-lo, ao invés de tentar erradicá-lo. Arruma ele, torna ele mais adequado. Fique amigo desse cara. Porque veja que sequer a morte do ego é algo possível. Então, muito cuidado com essas coisas, né? Ego bom é o ego morto. Você tem que erradicar o ego. Se você prestar muita atenção nesse tipo de coisa que as pessoas falam, você vai estar correndo atrás de quimeras. Isso não vai dar em nada. Porque é o próprio ego do guru que está te falando essa maluquice. Isso não faz sentido nenhum, querer destruir o ego. É um ego dizendo para o outro ego que ele tem que se suicidar. Tá? Não tem como isso funcionar. Isso é impossível. Impossível. Por outro lado, se você educar pacientemente o seu ego no espírito do Karma Yoga, ele irá apreciá-lo por ter lhe dado um trabalho bom e nobre. E você vai apreciar o ego, porque ele vai deixar de ser um problema. Você vai ter um guichê, né, muito bem educado, capaz de ouvir boas sugestões, capaz de melhorar, arrumado para lidar com as vicissitudes e as necessidades da vida. Né? É um começo aqui de capítulo muito importante. Nesse ponto aqui, alguém tem alguma coisa a falar? Ele está, em síntese, ele está discorrendo sobre uma mudança na sua atitude em relação ao modo como você age no mundo. É isso que ele está discorrendo. Nunca é demais lembrar
que o que ele está propondo é o contrário do que se prega na grande parte do mundo, né? Nunca é bom deixar de lembrar isso. Você está agindo de um modo qualitativamente muito diverso do grosso das pessoas. Tem que ter sempre isso em mente e saber compreender isso. O Alex. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi. Fazer uma observação aqui que vocês devem ter notado, antes de eu falar, fazer um comentário. Talvez vocês tenham notado uma conexão ruim, picotando aí a fala do Alex. Então a gente vai ter que ver depois como é que fica na gravação, porque infelizmente a conexão também não tá boa aqui para mim. E agora eu que estou de host, né? Eu não entendi, não. Tá fluindo bem para vocês aí? Porque apareceu algumas vezes para mim a mensagem de conexão instável. O que eu ia comentar, Alex, é só sobre a parte que foi falada lá, justamente da parte, né? O Jiva como a parte no campo, né? Então é uma parte mesmo, né? A gente tem que ter essa noção, mas é uma parte integrada, né? A gente tem que ter esse claro discernimento do que é ser essa parte integrada. Em essência, nós somos todos a mesma existência comum, que é a essência de tudo aquilo que é conhecido, inclusive o objeto conhecido como o próprio indivíduo, que serve como um aparato de conhecimento de todos os outros e todas as outras coisas, né? Mas como indivíduos nós somos uma parte em que cada aspecto da existência dessa parte é fornecido por Ishvara, né? Por essa totalidade do campo. Então a gente é uma parte integrada ao todo. Só isso que eu queria colocar. Tá. É a visão da individualidade, né? De que realmente é uma parte. É isso mesmo. É isso É aí. isso mesmo. Em Nietzsche, a gente pode olhar assim, desse jeito. É útil. Então, as 5 oferendas. Bom, as 5 oferendas, né? Vamos lá. O Karma Yoga não é apenas uma atitude correta, é a ação correta, é a ação dhármica. Karma Yoga não é atitude correta apenas, é ação dhármica. As ações podem ser classificadas em termos de quão bem elas servem para preparar a mente para a investigação. Elas são, primeiro, ações satívicas, aquelas que dão o máximo de benefício espiritual. Número 2, rajásicas, aquelas que não são nem benéficas nem prejudiciais. E, finalmente, as tamásicas, aquelas que são prejudiciais e afastam a pessoa do objetivo. Bom, com base nisso, vamos ver aqui os karmas tamásicos, os rajásicos e os satívicos. Essas ações constroem vásanas inúteis que afastam o fazedor da libertação. As vásanas inúteis, vásanas vinculantes e inúteis. Violência no pensamento, palavra e ação, mentir, enganar, roubar, jogar, beber álcool, usar drogas, sexo excessivo apenas por prazer, etc., são exemplos da terceira classe de karmas. Eles são considerados pecado porque produzem uma mente enfadonha e agitada. Não são recomendados por ninguém e definitivamente proibidos para karma yogis. Bom, a gente sempre tem que olhar um pouco essas prescrições sobre o conhecimento, né? Não é um problema, você vai lá e tomar a sua taça de vinho numa reunião com as pessoas, no almoço. Agora, daí, você ficar vinculado ao álcool é uma diferença grande e bastante prejudicial, né?
Aqui ele foi bem claro, né? Sexo excessivo, apenas por prazer, né? Jogar, às vezes as pessoas jogam, gostam de jogar. Se ficar uma coisa vinculante, fica um problema. Se notar que está fazendo, se essas coisas aqui estão ficando vinculantes, o indivíduo tem que ter muito cuidado, porque ele pode ficar vinculado num ciclo enfadonho, monótono, embotado, né? Se tiver um ciclo enfadonho, embotado e monótono, isso não vai servir ao objetivo da gente aqui. A gente precisa justamente se livrar disso. São definitivamente proibidos para karma yogis. Karmas rajásicos. Essa segunda classe diz respeito a atividades motivadas pelo desejo, que basicamente contribuem para o nosso bem-estar material. Essas atividades não contribuem diretamente para a preparação da mente, mas são autorizadas pelas escrituras, porque indiretamente tornam possível buscar a liberação. Então, para eu buscar a liberação, eu preciso de desejo pela liberação. Então, é impossível você ficar liberado de desejos, né? Gradualmente, transforme o seu desejo no desejo pela liberação. Essas atividades não são consideradas pecado, desde que o indivíduo não seja levado a violar o Dharma ou ignorar as necessidades legítimas dos outros, caso em que as ações rajásicas aumentam o egoísmo, que é uma característica prejudicial. De fato, as escrituras védicas prescrevem uma série de rituais, por exemplo, para se conseguir dinheiro, propriedades, certos tipos de filhos, etc., que não são encorajados e nem desencorajados, tá? Prescreve uma série de rituais em nitya para obter resultados em nitya, tá? São considerados resultados dármicos, contanto, aquela coisa de não prejudicar o campo, não prejudicar outras pessoas. Então, vamos lá. Então, você precisa de desejo para querer a libertação. Então, precisa colocar no lugar correto, né, com a meta correta. Karmas satívicos. A primeira classe de ações, seriam os karmas satívicos, ela é necessária se o karma yoga for dar frutos. Esse tipo de ação está dando karmas, não acumulando karmas, né? Então, a ação satívica, né, ela não acumula karma, ela dá karma. Quanto mais você dá, mais você cresce. O Karma Yoga, quando eu ofereço minhas ações a Ishvara, eu estou dando karmas. Ele processa esses karmas. Estou dando a ele sem conflitos. Quanto mais você dá, mais você cresce. O Karma Yoga envolve ações que agregam valor a todas as situações. São oferendas que contribuem para o bem-estar do campo do Dharma. Envolve ações dármicas, né? De acordo com o campo, não de acordo com os seus medos e desejos. A intenção de um Karma Yogi é consagrar a sua vida em destaque os karmas satívicos. Ou seja, ver que os karmas rajásicos são relegados a um status subordinado e eliminar os karmas tamásicos. É claro que é impossível eliminar completamente as ações tamásicas. Certas situações as exigem. Os karmas satívicos trazem maturidade e crescimento espiritual. Essas ações não são baseadas em desejos por resultados tangíveis, né? Como dinheiro, fama, status, prazer, filhos e assim por diante. Elas deveriam ser consideradas ações obrigatórias, uma vez que você assuma o desejo pela libertação, né, em detrimento de todos os outros desejos. Quais são esses karmas? Esses karmas são chamados de as 5 contribuições essenciais. Não há benefício tangível, benefício palpável, imediato nesses karmas. Cada uma dessas práticas não substitui nenhuma outra delas.
Do mesmo modo que não basta comer só a sobremesa em detrimento de outros pratos nutritivos, todas as 5 são necessárias. Cada uma delas afeta uma parte diferente da psique, e a psique como um todo precisa ser curada. Essas práticas são a essência do Karma Yoga, porque elas contribuem diretamente para o crescimento espiritual. Né? Eu proponho o seguinte, da gente ver essas 5 partes, né? A gente ouve sobre isso, reflete sobre isso, e na outra aula eu começo de novo a partir daqui. O que vocês acham? Tranquilo? Concordo. Então vamos lá. Legal. Inclusive, acaba o capítulo também. Inclusive acaba o capítulo. Aliás, é legal, antes do outro encontro, a gente dar uma lida cuidadosa nesse capítulo. Né? Ele é aquele outro do livro lá que o Fábio está conduzindo, já está no final, né, Fábio, aquele livro? Vamos entrar no capítulo 13 agora, isso, o penúltimo. vai ser bem proveitoso, né? Vai ser ótimo, porque aí vai conjugar bem com isso aqui. Aliás, desde o começo, quando você começou, tá tudo muito em convergência. Sincronicidade boa. É bom isso. Então vamos lá. A primeira prática, né? Então o Karma Yoga ele se divide num naipe de 5 práticas. A primeira, adoração a Deus em qualquer forma. Interessante, viu? Adoração a Deus em qualquer forma. A gente está falando em Mitya. Ishvara Maya, o criador do campo do Dharma, é Deus. Karma Yoga é adoração a Deus. Se eu estou oferecendo ações ao campo e ações dármicas, eu estou adorando a Deus. A maioria das pessoas espirituais modernas abandonou a religião, porque, em nome da religião, muito sofrimento foi impingido à raça humana. Mas o impulso religioso, que é o ser pleno amando a si mesmo, é tão inato quanto o desejo por uma identidade. Portanto, cabe a um Karma Yogi escolher um símbolo do ser pleno, atraente, edificante, e adorá-lo regularmente. Serve qualquer coisa, porque todo objeto é apenas Deus em uma forma particular. Pode ser um ritual diante de um ídolo ou uma foto, pode ser rezar o rosário, visitar um templo, prestar serviço, ou doar dinheiro a uma igreja ou uma mesquita. Ou mesmo você ficar encantado com uma árvore, né? Uma árvore cheia de frutos, uma árvore cheia de flores. É uma adoração também. Você está vendo ali Deus manifesto, e é lindo mesmo. Né? Outro dia aqui na BR-040, os mulungus floriram, né? As folhas caem e fica aquele dossel todo vermelho, brilhante. Você vê aquilo chama pela beleza. Você, pô, estou vendo Deus. Você está vendo Deus em tudo que é lugar, mas está sendo mais fácil nessa hora ver Deus ali naquele lindo dossel vermelho, naquela explosão de vida. Né? Segunda, reverência incondicional aos pais, né? Fazer as pazes com os pais, especialmente os pais difíceis. Por exemplo, se você não sente amor quando pensa em seus pais, deve se perguntar por que tem um problema com eles. Você deve curar o relacionamento em sua mente através da compreensão. Caso eles pudessem ter sido diferentes, teriam sido mesmo diferentes, no sentido de que fizeram o melhor segundo os seus condicionamentos. Encontre um lugar em seu coração para acomodá-los e dar-lhes crédito pelas boas qualidades que eles lhes incutiram. Talvez não estejam mais presentes em sua vida fisicamente, mas ainda estão em sua mente. Eles são parte disso, e isso é feito de você. Até que você tenha um sentimento amoroso em relação a essa parte de sua mente, você não estará livre para investigar corretamente. Em qualquer caso, a essência da iluminação é o amor. Então você pode muito bem começar de algum lugar. Depois de ter dissolvido a negatividade, coloque uma imagem deles em sua mente e preencha a imagem com amor. Mantenha o amor fluindo para a imagem o maior tempo possível. É uma prática, gente, demanda esforço, pelo menos inicialmente. Adoração às escrituras. Isso aqui é o que o pessoal, é o que nós vedantinos mais gostamos, né? A gente adora as escrituras.
O propósito do Karma Yoga é cultivar devoção, desenvolver sua compreensão e obter uma disposição contemplativa para que você possa assimilar o significado dos ensinamentos. Você não achar que um belo dia para investigar quando estiver contemplativo. É bom reservar uma meia hora ou 1 hora por dia ou mais para estudar o Vedanta. Escrituras. Escolha um texto, leia um verso ou algumas páginas a cada manhã e contemple ao longo do dia. Você não se torna contemplativo de uma hora para outra. Ocorrem, ao longo do dia, tanto os momentos contemplativos como insights. Cultive esses momentos e a mente extrovertida gradualmente se voltará para dentro. Serviço para a humanidade. O serviço de adoração significa simplesmente responder apropriadamente a pequenos e legítimos pedidos diários de ajuda. Quando alguém quer algo de você, veja se você consegue acolher isso, supondo que seja um desejo razoável, né? Um desejo dármico. Se você está ajudando os outros, pelo menos não está desperdiçando seu tempo, sendo complacente com os seus próprios hábitos tamásicos e rajásicos. Servir não é apenas fazer o que os outros querem, embora possa incluir isso, mas, sim, demonstrar uma sinceridade acolhedora para com esses outros, para com eles, sem excluí-los. Já que o ego, nascido de um sentimento de inadequação e inferioridade, procura oportunidades para se sentir especial, virtuoso e reconhecido, o serviço humilde mantém essas tendências sob controle. Esse serviço baseia-se no reconhecimento da unidade essencial de todos. Também é sábio, porque tudo o que precisamos vem através dos outros. Indivíduos orientados para o serviço são geralmente bem cuidados pela vida. Adoração a todos os seres sencientes. Não há distância entre nós e a natureza. Nascemos, vivemos e morremos na natureza. Venerar a natureza é cuidar permanentemente de nossos ambientes, embelezando-os e sempre contribuindo para eles, incluindo o corpo, que é o nosso contato mais íntimo com a natureza. O modo como nos relacionamos com tudo em nosso ecossistema delicadamente equilibrado tem um efeito poderoso em nosso estado mental. Recicle, reduza suas pegadas de carbono, seja ecológico. O vegetarianismo é uma boa maneira de se adorar a vida. Se você é vegetariano olhando desse jeito, é ótimo. Né? Se o vegetarianismo para você é uma questão sua, de ajuste seu, está ótimo também. Teve um post interessante sobre vegetarianismo e uma conversa do Felipe, né, com o James, com o Nagar, que eu ainda não vi. Mas, realmente, se você olha o vegetarianismo como um modo de adoração à vida, é um modo bem interessante de ser vegetariano. Bom, gente, isso aqui são essas 5 práticas do Karma Yoga, né? Esses 5 modos de você mudar a sua atitude perante as ações na vida. Então, eu proponho isso, né? Levar em conta que o Fábio vai estar falando isso a partir da aula que vem, ele vai começar o capítulo 13, tem tudo a ver com isso. Também dá uma olhada nisso aqui, né? Lê e relê isso, lê uma vez, fica com isso, contemplando, olhando, avaliando, né? Depois lê de novo, você vai aprofundando um pouco mais, como se você estivesse fazendo o mesmo movimento, só que você vai se aprofundando, aprofundando, vai vendo coisas que você não tinha reparado antes. É preciso uma certa insistência mesmo, né? Então, antes de encerrar, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? Agora a gente realmente entrou na parte mais operacional do livro, né? Ela é a mais prática. Vale a pena começar a se deter nisso e durante a semana dar umas olhadas, lê isso aqui, avalia, depois de uns 2 dias lê, avalia de novo. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu ia comentar o seguinte, a gente olhando para esses 5
elementos de adoração de um modo panorâmico, é aquilo que a gente chama de Saguna Bhakta, ou seja, a devoção dentro de tudo aquilo que são os aspectos de Ishvara, dos quais a nossa vida tem uma interdependência. Então, por isso inclui a nossa ancestralidade em reverência incondicional aos pais, né? E também, especificamente, um elemento a mais ainda é adicionado quando se fala em adoração às escrituras, né? Porque é uma revelação de Ishvara e é o instrumento, o meio, né, pelo qual o conhecimento da realidade é revelado. Então, basicamente esses 5 aspectos, esses 5 fatores de adoração é Saguna Bhakta. Tava cortado o áudio, Alex. Perfeito. É a atitude de um Bhakta diante do campo dármico. É isso mesmo. Saguna Bhakta. Então, temos que ir praticando Saguna Bhakta no dia a dia. O Felipe vai falar alguma coisa. Não, os 3 dharmas não falou, não, né? Os 3 dharmas ainda não. Quais seriam os 3 dharmas? Bem lembrado. Vamos ter que olhar aqui e descobrir. Samanya Dharma, Vishesha Dharma e o Swadharma, né? Os 3 principais, né? Existem outras esferas de Dharma também, mas esses são os 3 principais. O Dharma universal, o Dharma circunstancial e o seu Dharma como indivíduo, Swadharma. Que seria o Swadharma. Então, o Dharma como indivíduo, o circunstancial, Vishesha, que é o mais difícil, e o Dharma supremo, que é o próprio ser pleno. O Dharma universal, né? Que é o ser pleno, mas também uma visão de Ishvara como totalidade, né? Também. Sim. Sim. Eu queria falar uma coisa, aproveitar então que está gravando, acho que é legal falar, que é o seguinte, eu estou me vendo inclinado a não fazer, infelizmente, o nosso encontro de terça, porque, primeiro que não ia ser na terça mesmo, eu propus adiantar, né, para segunda-feira, mas eu vou estar numa dinâmica com familiares já que vão estar aqui pelo litoral e algumas pessoas já me escreveram também dizendo que não poderiam. Então, como eu estou achando que o quórum vai ser pequeno e eu estou com essa situação, então a gente provavelmente se vê na outra segunda, né, que vai ser o da antevéspera do Réveillon, né? A gente pode agendar, mas até lá eu vou sentir o interesse também, a gente vê como é que fica. Tá? Então, só queria dar esse recado, Alex. Desculpa tomar o tempo para dar esse recado. Não, obrigado por ter falado sobre isso. Então, a rigor, então, nessa próxima segunda não vai ter, mas deve ter na outra. A princípio eu pretendo que tenha na outra, sim. A gente vai conversando, depois eu dou uma perguntada ali no grupo para levantar quem está interessado, né? Porque é interessante ter pelo menos umas 4, 5 pessoas online, né? Para dar uma certa dinâmica, né? Perfeito. E que mais que eu ia falar também? E infelizmente eu não vou estar, porque eu já vou estar, eu vou ter que fazer uma transação aí de buscar meu pai, que não está podendo dirigir na cidade dele, esse final de semana. Então eu não vou estar com vocês na aula do professor no sábado, eu já avisei ele. Então eu já desejo de antemão para alguns aqui que eu acredito que talvez eu não vou falar até o Natal. Feliz Natal, boas festas com a família. Igualmente também. Mantenham o clima natalício, evitem falar de política. Manter o clima verdadeiro natalístico, né? Tem um clima crístico no lugar desse clima natalístico doido. Fábio, obrigado para você também.
Alex, as suas ficam mantidas normalmente, dia 26 e dia 2, né? Às quintas-feiras. Dia 26 tá bom. E dia 2, acho que não tem problema não. Não é o momento que as pessoas estão transacionando tanto, né? Estão tripotando pouco. Acho que tranquilo. Tá bom? Do sábado também, acredito que o professor vai manter normal. É mais o de terça mesmo que acabou calhando que vai ser Natal e Réveillon, né? Aham. Então é isso aí. De sábado ele pretende terminar até final do ano, até mais 2 sábados, né? Será que vai? Esse capítulo 18 tá rendendo. Mas das aulas dá, né? Não pode ter outras perguntas. A gente não tem pressa também, né? Tá Não, maravilhoso. é porque ele falou que no dia 1 ou 2 ele está embarcando para. Então, aí ele vai para a Índia e lá na Índia eu acho que fica um pouco mais. Eu acho que dá para terminar assim, falta pouco. É. Tá jóia. Vamos colaborar. Não vou ficar fazendo pergunta difícil. Que não é do Gita. Do Gita pode. Tá jóia. Tá bom. Então, tá bom, pessoal. Falou então, gente. Algo mais? Você vai cantar para nós, Alex? Vou. Obrigado. Om Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnatsya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Estivara. Obrigado ao Sampradaya, todos os nossos professores. Obrigado a vocês. Obrigado ao Vedanta. Uma boa noite a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Falou. Boa noite. Obrigado. Feliz Natal, Flávio. Agora que eu vi aqui no chat. Até mais. Ô Marcelo, me manda o pedacinho do áudio do comecinho lá para eu ver como é que eu faço aqui para juntar, tá? Valeu.